Ó, hoje nós vamos ficar aqui com a nossa apostila. Gente, vocês não pegaram o livro ainda, porque não tinha no Xerox, né? Mas aí essa semana já tem. Foi deixado lá no Xerox semana passada. Então, essa semana você já pode pegar lá, porque segunda-feira a gente já vai discutir sobre o livro. Tá bom? Então, não dá para poder ficar protelando, não. Vou ver se eu deixo para vocês amanhã algum questionamento sobre o livro também. Entendeu? Tipo assim, um parágrafo que você consiga escrever que resuma a ideia até então. Porque ele é dividido em capítulos também, o livro, ó. Ó, o livro é dividido em capítulos. Então, tô falando para vocês lerem até a página 40, vai até o capítulo 4. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Eu posso pedir para vocês pontuarem os pontos mais importantes. Pontuarem os pontos é fogo, hein? Vocês pontuarem o que é mais importante de cada capítulo, por que esses bichos resolveram rebelar, quem foi o cabeça da rebelião, né? O que esse tem dos mandamentos aí que escrever na parede? Tem 7 mandamentos lá dos bichos, ó. Isso faz alusão a quê, né? Isso é uma analogia aos 7 mandamentos bíblicos. Ok? Vamos lá. Nós vamos então ficar com a nossa apostila 3, página, cadê? 54, crônica. Ok? Crônica é muito gostoso de estudar, porque é um gênero assim muito leve. Crônica é parecido com o conto, né? Que é a narrativa pequenininha. Mas a crônica ela tem uma linguagem mais tranquila e ela é baseada em fatos. A crônica é muito atual. Hoje existem livros de crônicas, mas quando esse gênero foi assim modificado, né, para a literatura, ele era escrito só em jornais. Aí, por exemplo, o escritor, como Moacir Sclia, gostava muito de escrever crônicas em jornais. O escritor pegava uma matéria do jornal da semana passada, por exemplo, semana passada saiu uma matéria no estado de São Paulo de pesquisadores da Universidade de Harvard que estão estudando o caso de uma mulher chamada Mulher Sem Medo, porque ela falta uma parte do cerebelo que é o responsável pelo medo. E aí estão estudando aquilo ali, o que é que isso pode causar? Pode causar morte, né? Porque o medo é o que nos mantém vivos, certo? Então, por que isso aconteceu com essa mulher? Estão estudando, é uma matéria de jornalística, é verdade, são fatos, tá? Existe essa mulher lá e os estudantes, os pesquisadores de Harvard estão estudando sobre ela. Aí, na semana seguinte, ou 2 semanas depois, o cronista pega e faz uma crônica sobre essa matéria de jornal, entendeu? Aí ele escreve a crônica da mulher sem medo. Aí conta a história que a mulher não tinha medo de nada, ninguém nunca conseguia assustá-la. Aí teve um cara ambicioso que pensou assim, eu vou me casar com essa mulher e vou escrever um livro, A Vida ao Lado da Mulher Sem Medo. E aí eu vou ficar famoso. Casa com a mulher. Aí ele começa a tentar assustar a mulher. Aí ele fala assim, ó, tô indo trabalhar, a hora que eu chegar eu quero meu jantar pronto, minha toalha no banheiro para tomar banho. Aí ela olha para ele e fala assim, se não o quê? O que você vai fazer? Ela não tem medo de nada que ele possa, de nenhuma ameaça que ele possa fazer. Aí não surte efeito aquilo, né? E assim, todas as tentativas dele de assustá-la, de amedrontá-la, são frustradas, na crônica, tá? Aí um dia ele vê que tem um galpão abandonado na rua dele, lá na frente, e ele vai lá e fala, hoje eu assusto essa danada. Enche um pote com ratos e baratas e leva para casa. Depois de N tentativas frustradas, né? Enche aquele pote, leva para casa e fala, a hora que essa mulher chegar, eu vou soltar essas baratas, esses ratos dentro de casa. Eu quero ver se ela não tem medo, porque mulher tem medo de barata, né? Eu não tenho, não. Mulher tem medo de barata, mulher tem medo de rato. Eu só tenho medo de bicho que morde e mata, né? Tipo aranha, cobra, eu tenho medo. Barata e rato eu não tenho medo, não. Aí, ele chega em casa com aquele vidro, aquele pote cheio de barata e rato e descuidadamente, né, homem, ele deixa aquele pote cair no chão e aquelas baratas, aqueles ratos espalham pela cozinha afora, pela sala. Ele entra em pânico, porque ele tem medo. Aí ele sobe em cima de uma cadeira e pega uma vassoura e fica cutucando aquelas baratas que estão subindo e aqueles ratos que estão tentando roer o pé dele. Aí a mulher chega.
a mulher abre a porta, se depara com aquela situação, né, gente? Um homem subido em cima de uma cadeira, com medo de rato e barato que tá subindo, né? Aí ela olha para aquilo assim, vai matando as baratas e os ratos, né? Tipo assim, aí acaba a crônica. Então, a crônica é engraçada, né? Ela tem esse lado cômico, irônico, mas baseado em fatos, tá certo? Realmente baseado em fatos. É o cara, o Marcelo Scler fez essa crônica, A Vida ao Lado da Mulher Sem Medo, baseado nessa matéria jornalística, né? Dos estudantes de Harvard que buscando uma explicação para a falta dessa parte do cerebelo da mulher que causa, que tira, né, essa sensação de medo dela. Tá certo? Então, a crônica é isso aí, baseada em fatos reais. Ela tem uma linguagem leve, uma linguagem simples, não tem uma estrutura pré-definida. Como assim um texto sem estrutura? Não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é um texto que tem que apresentar uma introdução, separar por parágrafo, igual vocês já sabem que tem que ser, com clímax e desfecho. Não, não tem nada disso. Sabe? É uma coisa rápida. A crônica pode ser feita sobre a sua espera da Topic para vir para a escola. Enquanto você está parada ali no ponto, até a Topic chegar, você vê alguma coisa acontecendo, você escreve aquilo ali. Aí você coloca uma pitadinha de ironia, uma pitadinha de humor, né? Um pouquinho de fantasia, isso é a crônica, tá certo? Então, o conceito de crônica é esse. Você pega lá na sua página 59, ó, tá lá o conceito de crônica, ó. Veja bem. Um texto breve e simples. A crônica é caracterizada pela brevidade e simplicidade. O que é brevidade? Rápida, certo? Tem uma crônica aí na apostila de vocês, rapidíssima, aí, ó, na página 56, né? Fala sobre as enchentes. Então, a característica da crônica. Não tem uma estrutura pré-definida, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, clímax, desfecho, não tem isso, né? É breve, simples e aborda geralmente temas atuais, coisas da atualidade, ok? Um texto de fácil leitura, até porque ele é pequenininho, rapidinho você lê, né? Questão por isso que ela vinha em jornal, né? Enquanto você está lendo o jornal ali, com 3 minutos você lê a crônica, entendeu? E a linguagem vai depender do tema abordado. De acordo com o tema, ela pode até ter uma linguagem assim, mais informal, tá certo? Não precisa manter a norma padrão, não. Falar para vocês uma coisa. Quando o Brasil foi descoberto, por exemplo, a gente tinha os cronistas de viagem, que era tipo o Pero Vaz de Caminha fez a carta, tinha outros cronistas, em cada nau tinha uma pessoa que era responsável por escrever o que estava vendo, né? Então, tinha muitas crônicas de viagens. O que eram essas crônicas? Eram relatos históricos, tá? A crônica mudou o seu significado no decorrer dos anos, né? Hoje é isso aqui que nós estamos estudando. Mas a crônica, antigamente, eram relatos de viagens, tá bom? Porque você vai ver, quando você começa a estudar lá quinhentismo, né, que é a época literária do Brasil Colônia, desde o descobrimento até o Brasil Colônia, você vai perceber que vai falar de crônicas de viagens, dos cronistas. Mas não é esse tipo de crônica literária aqui, não. Tem fundo histórico, tá? Escrever sobre o que você está vendo, sobre o povo recém-descoberto, as terras recém-descobertas, as características geológicas, geográficas da terra, entendeu? O que acontecia nas naus, né, nas embarcações. Isso tudo era documentado para ser transferido para o rei de Portugal, ok? Então, a crônica era crônica de viagem. Agora, a gente trabalha essas crônicas literárias, como nós estamos vendo aqui, entendido? Então, a crônica foi mudando a sua característica com o passar dos anos, tá certo? E uma outra característica da crônica que foi mudando é que, como eu falei com vocês, antigamente ela era escrita somente nos jornais. Então, a crônica, ela era efêmera. O que é uma coisa efêmera? Passageira. Não tem durabilidade. Porque a crônica que é escrita no jornal, qual que é a durabilidade da vida dela? Só enquanto o jornal dura. Se o jornal é diário, no dia seguinte vai ter outro jornal, outra edição, então essa crônica ela vai ser jogada fora junto com o jornal. Ela vai para o Lava Jato. Vai ficar lá no pé das pessoas depois que lava o carro, não é? Ela vai tomar o destino do jornal. Então, a durabilidade da crônica é muito
pequenininha. Aí, o que que acontece? Essa era uma característica fundamental da crônica. Ser breve, brevidade, ou seja, não dura, é efêmera, é passageira. E aí, quando a gente tem já livros de crônica, porque hoje nós temos livros de crônica, as crônicas são compiladas, crônicas de vários autores, são compiladas ali num livro e coloca na prateleira. Pronto, perdeu a característica da efemeridade, porque agora a crônica já é duradoura. Entendeu? Então tem isso também, que a gente tem que ficar atento, tá? A crônica tinha uma durabilidade que era igual à vigência do seu suporte, que é o jornal. Se o jornal é semanal, beleza, a crônica vai durar aí uma semana, não é? Mas se o jornal é diário, no outro dia vai para o lixo, então a crônica também vai junto. Não existe em outro lugar essa crônica, escreveu só para o jornal. Pronto, entendeu? Agora que existem livros de crônicas, tá? As crônicas de Nárnia, Maria, são crônicas. As crônicas de Nárnia não têm essa característica dessa crônica nossa. Não é baseada em temas do cotidiano, não é baseada em fatos, né? São relatos de fantasias. Igual havia os relatos os relatos históricos, como eu falei para vocês, temos esses relatos do mundo fantástico, tá certo? Do que os meninos viveram, né? O Edmundo e companhia lá. Tá bom? Então, hoje existem várias nomenclaturas para a crônica, na verdade, né? Várias definições para a crônica. Então, ó, nós vamos aqui ver na página 59 os tipos textuais e a crônica. A crônica pode ser construída a partir de várias tipologias. Ela pode ser narrativa, ela pode ser descritiva, ela pode ser argumentativa ou ela pode ser dissertativa, né? Então, ela pode contar um fato, ela pode descrever algo, um objeto, uma situação. Ela pode defender uma ideia, né, que é o argumentativo, ou dissertativo, falar sobre qualquer coisa. Então, ela pode ser construída a partir de várias tipologias textuais, tá certo? Não tem um padrão para a crônica, não. Ó, ou pode ser também uma mistura de todas essas tipologias aí, né? De acordo com o objetivo do texto, porque a crônica tem um objetivo, né, fundamentado. Então, de acordo com o objetivo do autor, ele vai usar o que ele preferir aí. Geralmente, as crônicas narrativas, elas apresentam um universo assim, por mais que seja baseado no real, mas apresenta um universo de ficção, tá certo? Por mais que seja baseado no real. Baseado em fatos do cotidiano, mas ainda assim apresentam elementos de ficção. Tem uma crônica aí na apostila de vocês, das enchentes, olha. Vamos ler ela daqui a pouco para a gente fazer essa atividade oral. Olha o tamaninho da crônica, tá vendo? Isso aí é uma crônica baseada em fatos, na verdade, né? Tá bom? Aí depois a gente vai ler aqui, ó. Peraí, tá? A crônica descritiva, ó. Já falamos da narrativa, então, né? A narrativa vai apresentar, por mais que seja baseada em fatos, apresenta um universo de ficção e tem aí os elementos da narrativa. Enredo, personagem, tempo, espaço, ok? Porque é narrativa, ué, então tem que apresentar os elementos narrativos. Depois nós temos a crônica descritiva. Ó, nós temos a descrição de objetos, de animais, de seres inanimados, de maneira que eu vou caracterizar esse objeto que eu estou descrevendo, né? Como se fosse pintar um retrato. Aí é o que eu falo, ó. Lembra que eu falei que os cronistas de viagem, eles tinham essa missão de falar o que eles estavam vendo? Era como se eles tivessem que pintar um retrato daquilo que eles estavam vendo para o rei de Portugal. Por isso que as crônicas, igual a carta de Pero Vaz de Caminha, ela é altamente descritiva, né? Tem alto teor descritivo. Por quê? Porque precisa pintar com palavras o que ele está vendo. Porque ele está vendo, mas o outro não está vendo. O outro só vai entender o que ele está vendo a partir do que está lendo. Então, tem que ser muito bem descritivo. Entendeu? Então, a gente precisa... Essa crônica descritiva, altamente descritiva, ela constrói a imagem do que está sendo observado e do que está sendo descrito no momento para o leitor. Ok? Ó, naturalmente subjetiva. Porque se dá sob o ponto de vista do autor, né? É o que ele está vendo. Existem também as crônicas dissertativas, que expõem, explanam sobre algum fato ou tema, geralmente apresentam argumentos
que levem o leitor a ser persuadido sobre o assunto. A dissertação tem essa característica de tentar conduzir o leitor a acreditar piamente naquilo que eu estou falando. Persuadir, ou seja, fazer com que ele acredite naquilo. Ok? Então, as crônicas dissertativas, elas vão ter essa característica de tentar persuadir o leitor para aquilo ali que está sendo dito. Levantar argumentos que tentem persuadir o leitor. E depois nós vamos ter aí a crônica argumentativa, que também é baseada em fatos da realidade, né? Pode ser uma crítica à realidade cultural, à realidade política, à realidade social. Essa que tem aí na apostila de vocês é uma crítica à realidade política, digamos assim, tá? Para isso, essas crônicas são estruturadas por sequências narrativas, dissertativas e descritivas, mas principalmente pelas argumentativas, porque nas argumentativas é com argumentos que o cronista vai determinar a estratégia de convencer o leitor sobre aquilo ali que ele está falando, ok? De que ponto de vista que ele defende é o ponto de vista correto. Ó, veículos de circulação das crônicas. Então, meios de circulação. Quais são os suportes das crônicas? Normalmente, como eu falei, são publicados em jornais impressos, revistas, jornais eletrônicos, né? Que hoje, ainda mais em decorrência da pandemia, a maioria dos jornais são eletrônicos. Nosso Jornal da Cidade, por exemplo, ele deixou de ser impresso em março. Agora ele é só online, né? Não sei se a gente vai voltar com ele ainda, né? Isso aí é uma dúvida ainda, não sei como é que vai ficar o panorama. Mas a gente deixou de imprimi-lo, né? Porque em decorrência da pandemia não pode ter muito contato. E como é que a gente entrega o jornal sem contato? O jornal sai lá da gráfica, vem no ônibus, chega aqui, alguém tem que pegar, levar para o prédio do jornal, é de lá distribuir para as pessoas. Então, assim, é muito contato, né? Então, o jornal não é mais impresso, ele é só online. Então, nesse jornal online também tem crônicas, né? É jornal impresso, revista, jornal online, jornais eletrônicos, site destinado à divulgação desse tipo de gênero, né? É um site destinado à divulgação de crônicas, de contos, né? De matérias jornalísticas que se baseiam as crônicas depois, né? Então, esse é o meio de circulação das crônicas, principalmente, né? Jornal, revista. Sabendo que o jornal pode ser impresso ou eletrônico. Muitas crônicas hoje, agora, né? Depois de publicadas, elas são compiladas, como eu falei, em livros, e aí são guardados em prateleiras, né? São reunidos em coletâneas. Tem gente que só gosta de ler crônica, gente, porque muito pequenininho, né? É uma história por vez, diferente de uma narrativa longa aí, como a gente pega Romeu e Julieta, como a gente pega Dom Quixote, Odisseia. Você pega aí só um livro de crônica, igual o livro de Primeiro Beijo e Outros Contos, e você trabalha várias histórias assim, num curto espaço de tempo, que é muito pequenininho. A crônica é menor que o conto ainda. O conto pode delongar, né? O conto pode ter mais de um núcleo de personagem, por exemplo. A crônica é um só. É só sobre um personagem, é só sobre um foco de narração, só sobre uma coisa, um tema, entendeu? Então, é bem sintetizado. Então, tem gente que gosta muito de ler crônica, gosta só de crônicas, na verdade, né? Muitos leitores que têm assiduidade pela crônica. O autor de crônicas recebe o nome de cronista, igual o autor de contos recebe o nome de contista, né? Então, o autor de crônicas recebe o nome de cronista. E ele tem que ter esse olhar atentamente voltado para a realidade, porque a crônica não é baseada na realidade, em fatos, não aborda temas atuais. Então, esse escritor, esse cronista, ele tem que estar sempre atento aos fatos do dia a dia. Narrar esses fatos do dia a dia de maneira assim, né? Bastante verossímil com a realidade. E às vezes ele narra deixando subentendido nas entrelinhas, né? Uma ideia que ele tem sobre aquilo ali. Às vezes ele não expressa o seu ponto de vista sobre o que está narrando.
né? Às vezes, ele deixa bem implícito, né? O leitor sagaz, o leitor mais atento é que vai perceber, tá certo? Possibilitar uma visão mais ampla do comportamento humano quando ele faz isso, né? Temática. O tema da crônica pode variar de acordo com o veículo em que ela é publicada, né? Nos jornais, por exemplo, de grande circulação, como Folha de São Paulo, Estado de Minas, o Globo, as crônicas, elas têm que ser voltadas para um público mais diverso. Por quê? Porque o público desse tipo de jornal, de revista, é um público diversificado. Tem gente da burguesia, da alta classe, tem gente doutores em línguas, doutores em tudo quanto há, e tem pessoas que são só profissionais que atendem o serviço público e gostam de ler, ou professor, ou jovens estudantes, ou os senhores aposentados que só ficam lendo jornal e revista, entendeu? Se inteirando da situação política do Brasil. Então, essas crônicas têm que estar voltadas para um público diversificado. Então, por isso, elas adotam essa linguagem simples, mas uma linguagem formal, tá certo? Porque ela tem que atender essas várias expectativas. E aí os temas também vão ser variados, né? Por exemplo, hoje tem uma crônica falando de construção naval, mas eu não gosto. Mas amanhã vai ter uma crônica falando de um encontro amoroso. Aí já é minha praia. Na outra crônica vai estar falando sobre a relação mãe e filho. Aí já é minha praia. Então, tem que ser assuntos diferenciados, né? Porque são veiculadas em veículos de informação que abrangem uma parcela muito grande da população, uma parcela muito diversificada da população, entendido? Então, os temas têm que ser bastante variados. Por exemplo, nas revistas direcionadas ao público adolescente, por exemplo, as revistas Capricho, que é esse trem de horóscopo, né? Que é o adolescente que gosta, geralmente mais as meninas, né? Esses textos, essas crônicas, vão estar voltados para os assuntos que são pertinentes a essa faixa etária, de 14, 15, 16 anos. Não é? São coisas mais voltadas para esse público. Porque é esse público que lê esse tipo de revista. Entendeu? Então, não precisa lá ter uma crônica sobre o Pelé. Porque lá esses meninos vão querer saber disso. Lá vai ter que ter uma crônica sobre esse bobão desse Lucas Neto aí, aqueles meninos lá, aqueles chinês lá que canta, que eu não sei o nome daqueles chineses que são tudo igual, aqueles do coraçãozinho assim, ó. Não sei como é que chama aquilo. Essa menina aí gosta, essa Júlia. E tem que ser isso, entendeu? Por quê? Porque quem lê esse tipo de revista é que gosta desse tipo de crônica. Entendido? Então, a crônica tem que ser direcionada para o público leitor. Tudo, né, gente? Vocês observam, todo tipo de gênero que nós estamos estudando tem que ser direcionado para o público leitor, ué. Né? Temporalidade e atemporalidade da crônica. O que é uma coisa atemporal? Atemporal é uma coisa que não se fixa numa só época. Ela é atemporal, ela é válida em qualquer tempo. Entende? Uma crônica que pode ser lida hoje, mas também que poderia ser lida há 50 anos, que vai poder ser lida, estudada e vai ser gostada do mesmo jeito daqui a 100 anos. Tipo isso. Entendeu? A atemporalidade. A literatura tem que ser atemporal. Ela tem que agradar gregos e troianos em qualquer época. Entendeu? Então, a crônica tem que ser assim. Ó, as notícias perecem no dia seguinte. Por que as notícias perecem no dia seguinte? Porque uma notícia hoje, notícia que aconteceu hoje é uma notícia, é novo. Amanhã deixou de ser notícia. Já tá velho. É claro que tem gente que ainda não sabe, Maria, mas não é mais notícia. Notícia que noticia algo novo, certo? Então, por isso que as notícias perecem, ou seja, elas perdem a validade no dia seguinte, não é? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes porque a gente já sabe, a gente acha que todo mundo sabe. Não, todo mundo não sabe. Às vezes a pessoa vai saber 5 dias depois, mas a notícia já está velha, entendeu? Ah, mas eu tô sabendo agora, para mim é notícia, para você é notícia, mas já deixou de ser notícia porque já ficou velho, entendeu? Ó, as notícias são textos temporais, entendeu agora? Ó, notícia é temporal, por quê? Porque perde a validade no dia seguinte. Ela é temporal.
Então, a crônica, para ser atemporal, a crônica fica aí, entre a temporalidade e a temporalidade, né? Ser atemporal quer dizer que o tempo não torna a crônica velha. Entendido? Não torna a crônica ultrapassada. A crônica flutua entre a temporalidade e a atemporalidade porque ela é colocada no jornal. Ela está entre o literário e o jornalístico. Ok? Entendido o que é isso aí? Ó, há no gênero crônica uma dualidade. O que é dualidade? Dualidade são duas coisas diferentes no mesmo elemento. Não é? Então, a aranha passeando aqui no meu notebook. Está contando tempo já. Acabando a nossa aula. Peraí, deixa eu ver. 10 horas. Ó, há uma dualidade na crônica. Ela destina-se inicialmente ao jornal ou à revista, mas não objetiva a informar. E sim, ir além dos limites da informação, do cotidiano. Entrar na fantasia. Por quê? É igual aquela crônica que eu contei para vocês do homem e da mulher com a mulher sem medo. Ela está no jornal, mas a função dela não é informar, como a notícia jornalística tem que informar. Entendeu? A função da crônica é ir além do cotidiano, é entrar na fantasia, a partir do jornal. Né? Nós não entramos na fantasia com a história do homem com a mulher sem medo? Isso é fantasia, isso não é real. Entendido? Então a crônica tem que ir além. É por isso que ela situa-se entre o literário e o jornalístico. É literário porque é um texto com características literárias, mas é jornalístico porque o meio de veiculação dela é o jornal ou a revista, né? E que é um meio informativo, e também porque ela é baseada em algum fato que tenha acontecido na vida real, ok? Se a crônica, por exemplo, se a crônica se baseia num fato que pode, assim, estar ligado muito à realidade, à temporalidade, ela vai ser uma crônica temporal. Por exemplo, vai falar uma crônica sobre... hoje está fazendo 19 anos do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, vai ter muito cronista hoje fazendo uma crônica sobre isso. Né? O ataque às Torres Gêmeas, o World Trade Center. Então, hoje tem uma crônica sobre os 19 anos das Torres Gêmeas, do ataque às Torres Gêmeas. Essa crônica ela é temporal. Por quê? Porque o ano que vem já vai fazer 20 anos. Então, essa crônica ela fica velha em questão de dias. Entendeu? Agora, se nós formos fazer uma crônica baseada no mesmo 11 de setembro, né? Mas não falando do ataque às Torres Gêmeas em si, mas falando de tragédias humanas provocadas por seres humanos para confrontar nações, aí é atemporal, porque isso existe o tempo todo. Entendeu? O foco da crônica é que vai destinar se ela é temporal ou atemporal. Isso aí é fácil de perceber também. Ok? Tranquilo? Ó, nós vamos ver aqui então a nossa crônica da apostila, para a gente conversar um pouquinho sobre ela, que vocês vão fazer dever para mandar para a tia aqui. Introdução ao gênero. Volta lá na página 56. Que agora a gente já consegue falar direitinho sobre isso aqui. Atividade oral. As enchentes. Aí nós temos uma foto da enchente no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 1913. 107 anos atrás. E os problemas persistem, né, galera? Bacana é isso no Brasil, né? O problema não acaba, não. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão ousada e quase tão perfeita como a engenharia não deve julgar irresolvível tão simples problema. O Rio de Janeiro da avenida, dos squares, dos freios elétricos,
não pode estar à mercê de chuvaradas mais ou menos violentas para viver a sua vida integral. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva. Uma vergonha. Não sei nada de engenharia, mas pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. O prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso rio. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas, o seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. É isso aí. Lima Barreto escreveu isso aí, Enchentes, em 1915. O Lima Barreto fez parte do pré-modernismo brasileiro. Pré-modernismo é uma corrente literária que introduziu o modernismo. O pré-modernismo durou de 1895 até 1915, assim, 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Depois vieram os modernistas. E as cidades estavam se modernizando muito, né? Muitas fábricas, muitas construções civis e muitos imigrantes vindo para o Brasil para trabalhar. Então, assim, estava tendo um boom no Brasil, né? Como também acontecia na Europa e outras cidades. Então, em outras localidades do mundo. Então, o Brasil estava passando por esse processo evolutivo, muito intenso, não é? Aí, quando o Lima Barreto escreveu isso daqui, ele critica aí o prefeito, né, da cidade, que não deu jeito de resolver, a engenharia, né, que ele não entende nada, mas ele sabe que assim, é uma coisa quase perfeita e que não pode ser tão difícil de resolver. Não é uma coisa insolucionável, não é uma coisa sem solução. Não é irresolvível, ele fala. Tem como resolver, né? Só precisa de um pouco mais de empenho. Né? Ó, do que se trata o texto? Das inundações que as enchentes provocam. Ok? Número 2. Segundo o autor, qual é a causa das inundações desastrosas na capital fluminense? As chuvaradas de verão. Aí começa lá, ó. As chuvaradas de verão quase todos os anos causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Então, qual que é a causa das inundações desastrosas? As chuvaradas de verão. Ok? Quais são as consequências das tais chuvaradas de verão? Além de suspender o tráfego na cidade, né? Não tem como comunicar uma parte com a outra trafegando, causa prejuízos para as pessoas que perdem os seus bens materiais, as suas casas, às vezes perdem até vida, não é? Muitas perdem vida, ok? Número 4. Quem o autor aponta como responsável ou responsáveis pelo problema? A engenharia municipal e o prefeito Passos, que, no dizer dele, assim, preocupou só com o embelezamento da cidade. Não é? Só com fachadas, jardins bonitos, mas não se preocupou com o essencial, que é uma rede pluvial que consegue captar toda a água que cai, já que o Rio de Janeiro está entre uma cadeia de montanhas, então tem muitas precipitações. O que é isso? Acontece muita chuva o tempo todo. Peraí que a mãe tá aí. Só um pouquinho, vai lá. Tá acabando aqui. Entendeu? Então, para ele, o prefeito... Mamãe, na hora que você fez essa aula, eu fico lá na sua cama. Tá, então vai. Calma aí que tá acabando. O prefeito, para ele, é culpado, porque o prefeito não deu importância ao que realmente era essencial, certo? E a sua cidade? Ela também apresenta problemas de enchente durante o verão? Ô, gente, um ano bem propício para a gente falar disso, né? Que esse ano nossas aulas foram interrompidas, vidas foram perdidas na nossa cidade, na nossa região, não é?
Então, assim, foi muito desastroso esse ano para nós a enchente. Então, a gente tem problemas de enchente também, né? Tem ponte ainda que está caída até hoje. E é isso. Eu quero que vocês façam o dever para mim, tá? O interpretando aí da página 57 e 58. E me manda fotinha. Fecha a nota. Ó o livro. George Orwell, Revolução dos Bichos. É para ler, até o capítulo 4 que nós vamos discutir segunda-feira. Beleza? Beijo, galera. Nossa aula está acabando. Tchau, tchau. Muito obrigada pela presença.